Olá, meus amores! Sejam muito bem-vindos ao nosso segundo dia de aula da nossa maratona de gel moldado. A nossa aula de ontem eu contei um pouquinho da minha história como forma de incentivo a vocês também, de como eu iniciei, e muitas de vocês também não conhecem minha história. Eu acho muito importante, antes da gente dar início aqui à estrutura, lixamento, enfim, vocês conhecerem um pouquinho sobre quem é a Jéssica, tá? Então, quem não assistiu a primeira aula, depois que a gente finalizar essa aqui, corre lá e confere já, tá? Relacionado à nossa aulinha de hoje, o nosso tema vai ser sobre os produtos utilizados, preparação da unha natural com perfeição, para a gente não ter nenhum tipo de descolamento prematuro, e o tão famoso adaptação do molde, né? É ele que realmente faz a diferença aí quando a gente vai montar uma estrutura de gel moldado. Então, gente, realmente agarrem essa oportunidade que eu tô dando para vocês, que realmente eu tô dando um curso gratuito para vocês com muito valor e muita informação, tá? Se vocês aplicarem tudo que eu tô ensinando aqui para vocês, eu garanto que vocês vão conseguir realmente realizar um alongamento de gel moldado, com perfeição, tá bom? Então, vamos lá pra gente começar a nossa segunda aula. Olá, pessoal! Então, vamos começar aqui a nossa aula de hoje. O primeiro passo que eu vou ensinar para vocês é relacionado à preparação da unha natural, né? Isso daí é uma coisa que vocês têm muita dificuldade e, assim, a gente tem que fazer uma preparação de unha realmente perfeita, tá, pessoal? Quando a gente não faz uma preparação de unha natural perfeita, a gente pode ter descolamento prematuro em volta da cutícula, tá? E isso também atrapalha na aderência do gel na unha natural. Então, a gente tem que fazer uma preparação de unha perfeita para a gente não ter nenhum tipo de problema, ok? Relacionado aos materiais, a gente sempre vai mandar a lista de todos os produtos que vocês têm que ter dentro do grupo, tá? Então, a gente já deve ter mandado aí. Para quem não recebeu, pode mandar mensagem aí, ou no grupo ou no privado, tá? Pedindo a lista, porque aí fica mais fácil também para vocês acompanharem. Então, aqui tá minha unha natural, tá? O primeiro passo que a gente vai fazer é utilizar a broquinha, essa broquinha aqui, gente, é a broca diamantada, o modelo dela é a PM718, tá? Normalmente a gente sempre usa ela na área da cutícula. Ela vem dessa forma aqui e as broquinhas encaixam em qualquer modelo de lixa elétrica, tá? Então, o primeiro passo que a gente vai fazer, a gente vai afastar essa cutícula. A primeira dica que eu quero deixar para vocês é que, às vezes, quem tá começando, algumas profissionais, elas começam a unha ou só prepara a unha dessa forma aqui, ó. Afastando ela com a espátula e vem fazendo o lixamento manual, tá? Eu não gosto, porque sempre fica a cutícula agarradinha aqui na nossa unha natural. Então, eu gosto de vir preparando com a broquinha. Vou colocar uma velocidade bem tranquila, normalmente eu deixo no primeiro nível, tá, da lixa elétrica. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou vir lixando, ó, todos os cantinhos, até mesmo para remover esse esmalte aqui da unha, tá? Então, naturalmente, já vou lixando todos os cantinhos, aonde a lixa manual não pega. E já vou tirando essa cutícula toda que tiver agarradinha, ó. Então, vocês podem ver que a cutícula fica super fundinha, tá? Só com a espátula esse acabamento não fica. Então, ó, assim que a gente lixar todos os cantinhos, afastar toda a cutícula, isso aqui já é o suficiente, tá? E aí, em seguida, nós vamos vir com a lixa manual, tá? Com o lado mais fininho. Jéssica, mas como que eu vou saber se a minha unha tá preparada ou não? A gente tem que remover somente o brilho superficial, tá, gente? A quantidade de lixamento não vai fazer o gel aderir mais. O que dá aderência do gel na unha natural são os produtos de preparação, mas a gente tem que tirar todo esse brilho superficial na nossa unha natural para a gente vir com os produtos de preparação. Então, o primeiro passo é
a gente vir ao redor da cutícula, verificar que não vai ficar nenhuma cutícula presa na unha natural. E em seguida, a gente vai remover esse brilho superficial aqui, tá? Então, ó, eu venho com o lado mais fininho. Gente, com a mão bem levinha mesmo, tá? Não precisa de força, porque senão a gente acaba danificando a unha natural da cliente, tá? Muitos de vocês aqui pegam e lixa com muita força. Isso causa dor na cliente, tá? E não tem necessidade. Então, ó, com a mão bem levinha realmente, a gente vai vir aqui, lixando, tirando todo o brilho. Aonde que você vê que tem brilho ainda, você vai no local onde tem brilho pra remover. E a ideia da preparação de unha é realmente deixar ela completamente porosa. Então, aonde tiver brilho, a gente faz a remoção desse brilho. Aqui eu tô dando uma lixadinha a mais, tá vendo? Porque eu tava com um top coat na minha unha natural, tá? Então, por isso que aqui eu tô dando uma lixadinha a mais. Mas o ideal, gente, é lixar bem pouquinho mesmo. Na hora que você vê que a unha tá completamente porosa, tá perfeito. Ó, então deixei ela completamente porosa, tirei o restinho dos materiais que tinha aqui embaixo. Vou tirar o excesso do meu pó. E a gente vai passar o prep. Deixa secar completamente, tá? Outra coisa também, gente, vocês podem passar o prep antes de fazer o lixamento, tá? Principalmente que a gente tá num momento bem delicado do nosso país aí, né? Que é o Covid. Então, quanto mais cuidado a gente tiver, melhor e mais importante tá? Então, vocês podem passar o prep antes, vem, faz o lixamento, tira o excesso de pó e passa o prep novamente. E aí, eu deixo ele secar naturalmente, tá? Aí, vocês podem ver que a minha unha tá completamente porosa, ó. Então, aqui a minha unha já tá 100% preparada, tá? E aí, a gente vai agora vir com os produtos de preparação. Então, pessoal, dando sequência aqui na nossa aula, eu vou falar um pouquinho dos produtos de preparação, tá? Falei anteriormente o prep, que ele é muito importante, né? Nessa preparação da unha. E aí a gente vai entrar no critério mais importante, tá? Que são os produtos de preparação. A gente utilizar produtos de preparação de qualidade é o que faz a diferença no alongamento e na durabilidade do alongamento. Então, a maioria das designers tem problema, às vezes, de descolamento por causa dos produtos de preparação, tá? Lembrando que mandei para vocês a listinha do material dentro do grupo, tá bom? Passei lá as marcas que eu indico, então tem várias marcas lá com preço mais acessível ou um pouquinho mais caro, então tem várias marcas que eu indico lá, fica a gosto realmente de cada profissional, tá bom? Então, a linha que eu vou utilizar aqui com vocês vai ser a linha da DayZ, que é uma linha que eu gosto muito, tá? Que ela tem um preço muito acessível e é perfeito os preparadores deles, tá? Não dá realmente nenhum tipo de descolamento. Então, o primeiro passo que a gente tem, que é o pH. O pH, gente, ele vai desidratar a nossa unha natural. Então, ele vai remover a oleosidade que contém na nossa unha aqui superficial e vai controlar o pH da nossa unha. Então, o primeiro passo que a gente passa é o pH, tá? E, pessoal, uma coisa que eu sempre falo com as meninas é o seguinte: aprendem a ler a embalagem, que na própria embalagem já vem escrito a função daquele produto, quais que são a composição daquele produto, tá? Então, o primeiro passo que a gente vai utilizar vai ser o pH. Segundo passo, e muito importante, tá? É o primer, gente.
Aqui no vidrinho tá escrito Ultra Bond, mas ele é primer, tá? Ó, o primer. Ele não tem ácido, na própria embalagem já vem escrito, então a gente pode utilizar ele sem medo nenhum. Então, vocês podem usar tanto que quando vem escrito primer ou quando vem escrito Ultra Bond, tá? Os dois são primers. E qual que é a função do primer ou Ultra Bond? Adesivar, tá? Então, gente, o primer, ele é como se fosse uma fita dupla face. Imagina que aqui é a fita dupla face, né? Então, ela cola tanto em cima quanto embaixo. Então, quando eu faço a utilização do primer, ele vai aderir na minha unha natural e ele vai aderir o gel na minha unha natural, tá? Então, o principal, gente, é o primer. E aí, vocês sempre me perguntam, Jéssica, o desidratador substitui o primer? O primer substitui o desidratador? Não, gente, nenhum substitui o outro. Cada um tem a sua função. Então, vocês estão vendo que a função do pH é desidratar a unha natural. E a função do primer é adesivar o gel na unha natural, ok? E aí, pra gente fechar, nós temos o Bond, tá? Que ele, gente, ele é um gelzinho transparente pra gente fazer a capa base, tá? A capa base é uma proteção que a gente faz da unha natural, ok? Então, essa aqui é a sequência que a gente tem que usar: pH, primer e capa base. E o mais importante, os preparadores têm que ser da mesma marca, tá? Não pode ser de marca diferente. Por quê? Porque pode dar incompatibilidade com marcas diferentes. Então, os preparadores, eu sempre indico de vocês usarem da mesma marca para a gente não ter problema de incompatibilidade e, consequentemente, a gente ter problema aí de descolamento. Então, ao adquirir produtos de preparação, tem que ser sempre da mesma marca, ok? Então, ó, eu vou passar aqui para vocês verem como é simples usar eles, tá? Então, ó, primeiro, a gente vai começar aqui com o pH. Não tem problema encostar ele na área da cutícula. Então, ó, passei ele seca bem rapidinho, tá, gente? Então, ele vai fazer a função, ó, de desidratar a minha unha e vai controlar o pH da minha unha. Então, ó, o material seca bem rapidinho, vocês podem ver que a unha fica até mais fosquinha, tá? A gente espera esse material secar e aí, em seguida, a gente vai vir com um primer, né, que é o Ultra Bond. Então, vamos passar ele, né, como ele não tem ácido, a gente pode aproximar mais da cutícula, tá? Mas não precisa de passar muito em cima da cutícula, tá, gente? Pra gente evitar reações alérgicas. E aí, esse primer, ele deixa esse brilho na unha, tá? Ele deixa exatamente esse brilho na unha. E aí, eu espero mais ou menos de 10 a 15 segundos para esse material aderir na unha natural. E aí, em seguida, a gente vem fazendo a capa base. Então, ó, fiz a aplicação aqui do meu primer, né? E agora eu vou fazer a minha capa base, tá? Lembrando, gente, que não pode encostar na cutícula, tá bom? Ele é realmente como se fosse um gelzinho, ó. Tá vendo? Então, esse daqui facilita muito a nossa vida para fazer a capa base. A gente consegue otimizar mais ainda o nosso tempo. Quem quiser usar gel, pode usar gel também, tá? Não tem problema nenhum. Mas tem que ser gel transparente. Ah, Jéssica, mas por que tem que ser transparente? Porque é um gel puro, tá bom? Então, ó, fiz aqui a minha capa base, vou levar para minha cabine. Vou deixar 60 segundos pra gente fazer a cura dessa capa base aqui, ok? E aí eu venho mostrar o resultado pra vocês. Então, pessoal, dando sequência aqui, olha, preparei minha unha natural, ó, tá perfeita, tá? Pra gente não ter nenhum problema de descolamento prematuro, nem na estrutura completa e nem na área da cutícula, tá? Então, aqui já tá perfeito pra gente já encaminhar aqui e fazer a nossa estrutura. E aí, agora a gente vai entrar na parte de adaptação de molde, tá? Gente, a maioria das meninas tem a dificuldade de fazer a adaptação do molde, tá? E realmente
De início, isso é o mais difícil, só que o que vai fazer você conseguir realmente fazer uma adaptação de molde perfeita é você treinar, tá? E tem que treinar muito, gente. É vocês tirarem aí um dia para treinar corte de molde mesmo, tá? Então, vamos lá. Vou pegar aqui o molde, tá? Eu sempre indico um molde bem larguinho, tá? Bem grandinho assim. Aqueles que é somente assim, olha, eu não indico, porque senão a gente não consegue fechar aqui na abinha e aí a estrutura não fica 100% correta, ok? Então, primeiro, vou remover, tá? Essa bolinha, gente, a gente coloca nessa parte aqui, ó. Por quê? Ela dá mais firmeza no molde, tá? Então, a gente coloca nessa partezinha aqui de baixo, ó. Pra o molde ficar mais durinho, pra gente conseguir fazer a adaptação dele. Venho com uma tesourinha, vou cortar esse risquinho aqui que a gente chama de cinto. Então, vou cortar ele. E aqui eu vou vir fazendo a minha adaptação do molde. Então, ó, primeira coisa que a gente tem que observar. Peraí, deixa eu só puxar um pouquinho minha luz aqui. Então, ó. Tenho que colocar o meu molde centralizado. Centralizado na minha unha. Então, ó, vou prender bem de levinho aqui, tá? E aí, pessoal, o que acontece? Vocês podem ver que a minha unha, ela é bem curvadinha, tá? Então, eu tenho que fazer a adaptação do meu molde. Tá vendo que ele tá fazendo tipo esse movimento assim pra cima? Exatamente por causa do modelo da minha unha, tá? Porque a minha unha tende a jogar pra baixo. Então, a gente tem que fazer o contrário, senão a nossa estrutura fica completamente pra baixo. Então, ó, eu vou aplicar o meu molde aqui, arrebitando ele pra cima, tá? E aí, ó, aqui meu molde, ele encaixou quase que perfeitamente, tá vendo? Então, a única coisa que eu vou fazer aqui pra gente adaptar ele é os cortes laterais. Pra quem tem dificuldade em enxergar os cortes, faz a marcação, tá? Não tem problema realmente fazer a marcação. Então, eu vou unir a pontinha com pontinha aqui embaixo, só pra ficar mais fácil de eu marcar aqui, ó. Então, o meu ponto zero tá aqui, então eu vou marcar. Peraí. Então, ó, ponto zero da minha unha tá aqui, vou marcar, né? E aí, gente, vou marcar o outro ponto zero da minha unha, que é exatamente aqui, ó. Vou remover. Vou cortar. Vou abrir aqui pra ficar mais fácil. E aí, gente, sempre cortando pra fora, ó. Pra fora. E vou cortar essa orelhinha aqui também, pra ficar mais fácil. E o outro lado também, ó. Então, cortei. Vou fazer o mesmo processo. Peraí, gente, que a garra na luva é o ó. Então, ó. E na gente é mais difícil, tá, gente? A ideia sempre é essa. Então, olha aqui. Cortei o meu molde de canto a canto, ó. Tá vendo? Só que se vocês observarem, esse cantinho ali, ó, não tá encaixando. Tá vendo? Deixa eu testar aqui de novo. Não, aqui até que deu certinho aqui, ó. Eu vou cortar outro pra vocês verem, porque aqui deu um rasguinho, tá vendo? Então, eu vou mostrar até outro tipo de corte pra vocês. Então, ó. Então, gente, ó, retornando aqui, eu tirei a luva, porque senão ia ficar rasgando toda hora, tá?
vou ensinar um outro tipo de corte pra vocês. Se vocês observarem, a minha unha, ela não vai encaixar 100%, por quê? Porque a minha unha tem aquela carninha embaixo, tá? Que chama eponíquel. Então, ó, aqui eu vou encaixar mais ou menos pra eu ver aonde eu tenho que cortar. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou dar um corte de profundidade nesse molde, pra ele poder encaixar bem perfeitinho na minha unha, tá? Então, eu vou marcar aqui mais ou menos, ó, o segmento da minha unha, de um lado até o outro, ok? E aí, nós vamos fazer o corte de profundidade. Então, ó, dei o corte de profundidade nele, tá vendo? E aí, vou adaptar novamente, ó, pra ele encaixar. Então, vocês podem ver que, olha aqui, ele já encaixou na minha unha natural, ó. Aqui na parte de baixo. Ó. Tá vendo? De lado a lado, ele já encaixou. E aí, a gente vai fazer a marcação aqui, ó. Só do ponto zero. Pra gente encaixar esse molde mais perfeito ainda, tá? Gente, não existe você pegar o molde, tá? E já aplicar ele direto na unha. Porque cada unha, ela tem um formato. E o molde, ele vem, né, como um modelo universal. Então, a gente tem que realmente adaptar o nosso molde de acordo com a unha natural da pessoa, tá? Porque senão, às vezes, a estrutura não fica certa. E a nossa unha, né, no caso, a minha unha que é bem curvadinha, são as mais difíceis realmente de adaptar. Então, tem que ter paciência, tem que treinar mesmo. Então, ó, olha pra vocês verem como que ele encaixou, ó. Só pra me encaixar ele aqui. Então, ó, vou olhar de frente, vou fechar um pouquinho, pra gente não ter risco dessa estrutura ficar larga. Então, ó, e aí outra coisa, lembra que eu falei pra vocês que a minha estrutura, ela é curvada? Aqui, ó, o centro da minha unha tem que bater com o molde, tá? O molde não pode ficar nem muito levantado, porque senão a tendência da minha unha vai ser arrebitar, ou se o molde não bater aqui, ó. Se a ponta do molde não bater na minha estrutura aqui em cima, ó. Tá vendo? Se eu não deixar ela alinhada dessa forma, minha estrutura vai ficar caída, tá, gente? Então, ó, mostrei pra vocês que nessa unha aqui, eu fiz a adaptação dele de profundidade e corte lateral, tá? Então, gente, treina bastante, tá? Realmente, de início, é difícil até vocês entenderem os cortes que tem que ser feitos, mas não é impossível, ok? E aí, na nossa aula de amanhã, eu vou mostrar pra vocês a sequência aqui, pra gente poder, como que a gente vai fazer essa estrutura, ok? Mas eu quero ver vocês treinando muito aí. Pega um molde aí bem baratinho, pra vocês cortarem 1000 vezes até vocês conseguirem fazer um encaixe de molde perfeito, ó. Ok? Então, aí está. E amanhã estamos de volta. E aí, pessoal, gostou da segunda aula? Espero que sim, né? Eu quero ver vocês treinando muito, tá? Muito mesmo. Preparação de unha com perfeição pra gente não ter descolamento prematuro e corte de molde, tá? É ele quem dá um resultado maravilhoso
na estrutura do gel moldado. Eu quero ver vocês treinando muito, muito, muito. Não achem que você fazendo um corte você já vai aprender. Não, gente, vai ser várias e várias vezes. Coloca na mente de vocês que enquanto você não colocar um molde perfeito, não tá finalizado o treino de vocês, tá bom? Então, ó, treina bastante aí que eu quero acompanhar o resultado de vocês e eu quero realmente falar assim, esse encaixe aqui tá perfeito, tá bom? Então eu aguardo vocês aqui comigo amanhã, que vai ser a nossa aulinha sobre estrutura e lixamento técnico, tá bom? Então, um beijo e até amanhã.